A definição da política de justiça cabe ao Governo. Está expressa no seu programa. O Ministério da Justiça está absolutamente empenhado em executar o programa de Governo, que é ambicioso e é reformista. As prioridades de execução que definimos a cada momento, bem como a cadência que seguimos, não são arbitrárias. Refletem o que consideramos ser o mais adequado para uma implementação com sucesso, não apenas na execução, mas, sobretudo, nos resultados. Quando o caminho está definido e sabemos onde queremos chegar, cabe-nos avançar, passo a passo, mantendo o foco e procurando evitar que os sobressaltos do dia-a-dia nos desviem do essencial. Este caminho implica reforçar bases, construir confiança, avançar para a mudança com todos, cada um cumprindo a sua parte. Hoje o Governo dá mais um contributo para esse caminho, com importantes passos em 4 áreas fundamentais. Combate à criminalidade, incluindo o combate à corrupção. Desde a primeira hora que o combate à criminalidade, designadamente a criminalidade violenta e o tráfico de droga, tem estado no topo das preocupações da ação do Ministério da Justiça. O mesmo se diga quanto ao combate à corrupção. Não apenas enquanto doença que enfraquece a sociedade e o Estado de Direito, mas enquanto sustento que esta representa para a criminalidade em geral. Segundo ponto, celeridade processual penal. É uma das matérias mais críticas para o funcionamento da nossa sociedade e para a nossa economia, para o aumento da confiança nas instituições e, por essa via, para o reforço do Estado de Direito. Reforço de meios humanos. Prioridade absoluta assumida desde a primeira hora por este Governo, na linha, aliás, com o que foi desenvolvido pelo anterior. Violência doméstica. Um tema que abraçamos e que, relativamente ao qual tudo o que possamos fazer será pouco, quando comparado com o flagelo que a violência doméstica continua a representar na nossa sociedade. Um combate que é de todos e que tem de ser de todos. Para cada uma destas áreas foram aprovadas diversas medidas, incluídas em diversos diplomas, num total de 12 diplomas e 2 resoluções do Conselho de Ministros. Não vou estar a identificar cada uma delas, mas depois faremos chegar-vos uma lista de todos os diplomas com detalhe. E como não posso detalhar os pormenores de cada diploma, vou-me focar nos diplomas que acredito que são os que suscitarão maior interesse, sem prejuízo depois de fazermos chegar uma nota sobre todos, como é natural. Começando pelo combate à criminalidade, incluindo o combate à corrupção. Embarcações de alta velocidade. É com verdadeira satisfação que hoje vejo aprovado o decreto-lei que fixa o regime das embarcações de alta velocidade. Temos observado um aumento relevante na utilização destas embarcações por redes criminosas transnacionais que atuam na costa portuguesa. Estas embarcações são utilizadas para a introdução de produtos estupefacientes no espaço europeu e também para o tráfico de seres humanos. A sua utilização por grupos criminosos representa um risco real também para quem as persegue e temos recentemente a lamentar a perda de um militar da GNR exatamente por uma destas lanchas. O novo regime que hoje aprovamos, além de modernizar regras de controlo, fiscalização e repressão, cria um regime contraordenacional mais eficaz com o aumento dos montantes das coimas e passa a criminalizar condutas que não eram puníveis. Ficam assim sujeitas a penas de prisão, à aquisição, posse, detenção, alienação, entrega ou cessão destas embarcações, irregular ou mesmo o transporte, importação, exportação, entrada e saída do território nacional com estas embarcações sem autorização, penas que podem ir de 1 a 4 anos. Mas também a construção ou modificação ilegal de embarcações com ou sem habilitação legal para o efeito, que pode ter uma pena de prisão até 2 anos. Quanto aos conteúdos terroristas em linha, destaque é outro diploma que aprovámos e que quero destacar porque veio reforçar a capacidade do Estado para atuar rapidamente na remoção de conteúdos terroristas em linha. A Lei de Organização de Investigação Criminal atribui à Polícia Judiciária, de forma reservada e exclusiva, competências em matéria de prevenção, detenção e investigação do terrorismo. Nesta medida, é à Polícia Judiciária que este diploma atribui a faculdade de emitir decisões de supressão ou de bloqueio de conteúdos terroristas em linha. Fica, contudo, assegurada a obrigação da Polícia Judiciária dar imediata notícia ao magistrado do Ministério Público, junto do DCIAP, e este terá 48 horas para apreciar a decisão e apresentá-la a um juiz de instrução para validação. Por outro lado, a ANACOM mantém um poder, ou ficará conferida, do poder de supervisão da aplicação das medidas específicas pelos prestadores de serviços, de alojamento virtual e de aplicação de sanções. Terceiro diploma que gostaria de destacar no combate à criminalidade, a perda alargada. Em Conselho de Ministros foi ainda aprovada esta proposta de lei,
que concretizam um compromisso da agenda anticorrupção para a transposição da diretiva para o ordenamento jurídico interno e que se refere à recuperação de bens. O diploma que hoje aprovamos tem a sua gênese, como é sabido, nas propostas que foram desenvolvidas por um grupo de trabalho, constituído ainda no 24º Governo, e foram sujeitas à consulta pública. Nesta consulta pública foram recolhidos muitos contributos que são importantes e ouvimos também, nessa ocasião, os diversos grupos parlamentares. A proposta de diploma, que hoje estamos aqui que apresentamos e que aprovámos no Conselho de Ministros, corresponde ao cumprimento de um compromisso do Governo e será agora apresentado para discussão e aprovação no Parlamento. Este é um diploma que pretende ser um instrumento valioso na luta contra a corrupção e contra a criminalidade organizada, assegurando uma recuperação mais eficaz dos bens obtidos de forma ilícita, em linha com as políticas europeias de repressão da criminalidade económico-financeira, com o objetivo claro de reafirmar que o crime não compensa. Colmatam-se fragilidades do regime que dificultam a perda de bens, que se torna assim mais eficiente. Continuamos a dar preferência à chamada perda clássica de bens, que é decretada no âmbito de um processo penal enquanto consequência de um facto típico ilícito, mas concretizam-se as modalidades adicionais de perda de bens. Perda alargada, que pressupõe a existência de uma condenação, mas que permite ao Tribunal declarar a perda de bens quando, na sua convicção, esses bens tenham origem criminosa, ainda que não diretamente ligado ao crime da condenação. A perda sem condenação, possibilitando a perda de bens, mesmo sem condenação, se tiverem sido provenientes de atividade criminosa geradoras de benefício económico substancial. Perda em situação de extinção de procedimento. Falamos de alguns casos de morte, fuga ou prescrição do procedimento. Criamos um processo autónomo de perda requerido pelo Ministério Público e que vem previsto nos capítulos novos, nos artigos novos que serão previstos no Código de Processo Penal. A proposta estabelece ainda prazos de prescrição específicos para o processo autónomo da perda, de 10 ou 15 anos, e introduz alterações estruturantes no Código de Processo Penal, com a criação do Estatuto Processual da Pessoa Afetada e um novo livro dedicado exclusivamente ao regime processual da perda de bens. Ainda dentro deste capítulo do combate à criminalidade, aprovámos também a proposta de lei de política criminal. Deixo a nota, naturalmente este diploma terá que ser submetido e aprovado pelo Parlamento, e esta lei de política criminal prevê como objetivo geral a prevenção, a repressão e a redução da criminalidade, a defesa dos bens jurídicos, a proteção das vítimas, a reintegração dos agentes do crime na sociedade. A lei é muito extensa, vou destacar apenas alguns pontos. A prossecução destes objetivos da Lei de Política Criminal deve assentar em princípios de celeridade e eficácia processuais, designadamente através do recurso a mecanismos de diversão processual e alargamento do processo abreviado à criminalidade geral, sempre que legalmente admitido. Quanto à prevenção da corrupção e criminalidade conexa, é estabelecido o princípio segundo o qual a prevenção da corrupção e da criminalidade conexa deve assentar numa atuação coordenada entre os órgãos de auditoria, inspeção do Estado e as polícias e o Ministério Público e que deve haver também uma fiscalização, uma auditoria regular e medidas de acompanhamento. Equipas especiais. É especialmente prevista a criação de diversas equipas especiais junto da Procuradoria-Geral da República. Destaco a equipa para combater os crimes de incêndio florestal, a equipa para combater os crimes de auxílio à imigração ilegal e tráfico de pessoas e a equipa para combater a fraude no Serviço Nacional de Saúde, aliás, em articulação com a Comissão de Combate à Fraude, que foi criada recentemente em 26 de novembro no Conselho de Ministros. Reforça ainda também que a Lei de Política Criminal dá uma atenção especial à prevenção dos incêndios florestais como um tema que foi considerado crítico para prevenção e combate. Quanto ao reforço da proteção das vítimas na Lei de Política Criminal, para assegurar os direitos das vítimas de violência doméstica, fica também estabelecido que devem ser privilegiadas, sempre que processualmente admissível, medidas que permitam a permanência da vítima na sua habitação, sem prejuízo das indispensáveis garantias de segurança, designadamente através de mecanismos de teleassistência. Também prevemos que se deve evitar, tanto quanto possível, a submissão da vítima a sucessivas diligências e inquirições. Isto quanto ao combate à criminalidade. Foco-me agora nas medidas para a celeridade processual. Como tive oportunidade de referir já em anteriores intervenções, designadamente quando fizemos a apresentação do Orçamento da Justiça, a nossa opção no 25º Governo foi dividir as medidas de celeridade processual em duas fases distintas.
Nessa ocasião, comprometi-me a apresentar até ao final deste ano um primeiro pacote de medidas para melhorar a eficiência e a celeridade do processo penal, preparado com base no relatório do Grupo de Trabalho do Conselho Superior de Magistratura e tendo em conta também os pontos que foram identificados na agenda anticorrupção como sendo críticos para promover a celeridade e a eficácia do processo penal. Pedimos em paralelo também à professora Helena Mourão propostas sobre 3 temas essenciais a apresentar em 2026. A redução da amplitude da fase de instrução em processo penal, a revisão do regime de recursos quanto aos efeitos e ao momento de subida para o Tribunal Superior e o alargamento dos mecanismos de colaboração premiada no âmbito do processo penal. Hoje estamos a falar do primeiro pacote de medidas que vos referi e que nos comprometemos a apresentar até ao final do ano. O que é que este pacote de medidas altera? Para começar, quando a lei é clara, deixa-nos menos margem para atrasos e, por isso, como nota geral, queria assinalar que consagramos expressamente no Código de Processo Penal instrumentos que permitem zelar pelo bom andamento do processo sem necessidade de recurso subsidiário às figuras da Lei Processual Civil. Introduz a figura do dever de gestão e adequação processual a cargo do magistrado titular, ao qual incumbirá designadamente a direção ativa e a promoção do andamento célere do processo, bem como a recusa do que for impertinente ou meramente dilatório, sempre de forma enquadrada pelos direitos, liberdades e garantias. Institui-se a multa pela prática de ato dilatório, destinada a sancionar os atos que, sendo manifestamente infundados, visem ou tenham por efeito entorpecer ou retardar o andamento do processo ou a disposição substancial de tempo e meios, criando um regime paralelo ao da litigância de má-fé vigente no processo civil. Consagra-se também, na fase de recurso, a figura da defesa contra demoras abusivas, para obviar a requerimentos e incidentes manifestamente infundados, cujo objetivo seja evitar o cumprimento do julgado ou o seu trânsito, também já previsto em processo civil. Altera-se o regime do incidente de recusa do juiz, no sentido de estabelecer que a apresentação do requerimento de recusa não suspende os ulteriores termos do processo. Pode o juiz visado, no decurso do incidente, praticar os atos que haja lugar, ainda que não urgentes. Também se limita o regime da prorrogação de prazos em processos de excepcional complexidade, quer quanto à amplitude do aumento, quer quanto à extensão do seu âmbito de aplicação. Equipara-se o prazo de arguição das nulidades de inquérito ao prazo para apresentar o requerimento de abertura de instrução, de modo a evitar a abertura desta fase apenas para obter uma decisão judicial sobre a invalidade invocada. Em sede de inquérito e numa perspectiva de racionalização, eficiência e agilização processual, deixa-se expressa a possibilidade de, em processos complexos, os autos com diligências da prova serem agregados em anexos com ganhos de tempo e organização processual. No regime de acusação do Ministério Público, destaca-se a introdução da possibilidade de, ao deduzir a acusação, o Ministério Público indicar logo as declarações cuja reprodução ou leitura em audiência de julgamento requer, com dispensa da ulterior convocação de testemunhas para audiência de julgamento e inquirição nessa sede. Prevê-se também a obrigatoriedade de, na acusação do Ministério Público, os factos serem descritos por artigos. Prevê-se que, no caso do processo de excepcional complexidade, o Ministério Público indique na acusação, junto de cada artigo ou grupo de artigos, os meios de prova que considera de mais relevo. Que estabelece a necessidade de requerimento fundamentado quando for excedido o limite do número de testemunhas. Na fase de julgamento, estende-se o regime-regra dos efeitos da confissão integral e sem reservas aos crimes punidos com pena superior a 5 anos. Estende-se ainda o processo especial abreviado aos julgamentos de crimes puníveis com pena de prisão de limite máximo superior a 5 anos. Esta medida concretiza um dos objetivos do programa do 25º Governo Constitucional no sentido de incrementar a celeridade processual no julgamento de crimes violentos ou de especial gravidade, os chamados julgamentos rápidos. Ainda no campo do contributo para a celeridade e eficácia, deixo-vos apenas o apontamento que foi também aprovado o Decreto-Lei que estabelece o regime aplicável às assessorias, aos juízes e aos magistrados do Ministério Público, prestadas por não magistrados, medida igualmente constante no programa de governo, por muitos reclamada e que permitirá robustecer a resposta dos tribunais e do Ministério Público. Terceiro pacote de grandes medidas, reforço de meios humanos. Sabemos que o briefing vai longo, mas queria também assinalar que aprovámos o diploma que concretiza o acordo alcançado com os sindicatos do Corpo da Guarda Prisional e que altera o seu estatuto. Com este diploma, procuramos contribuir para uma maior atratividade da carreira e para o rejuvenescimento do Corpo da Guarda Prisional. Passa a ser possível o pagamento do trabalho que excede os limites de duração do trabalho suplementar previstos na Lei Geral.
quando são os casos devidamente justificados e, excepcionalmente, também sempre que se revelar necessário para garantir a segurança nos estabelecimentos prisionais. Também atualizamos os limites de idade, o mínimo e o máximo, para 18 e 35 anos, quando eram de 21 e 28, para ingresso na categoria de guarda de carreira, na carreira de guarda principal, de guarda prisional. Ainda como contributo para o reforço de meios das magistraturas do Ministério Público, aprovámos o encurtamento do período de estágio, a título excepcional, de 2 cursos da magistratura do Ministério Público, o 40º e o 41º, assim assegurando um reforço de 55 magistrados no primeiro trimestre de 2026 e 52 magistrados no ano subsequente. Ou seja, em cerca de 1 ano e 2 meses teremos 109 novos procuradores nos tribunais. Esta medida vai nos permitir fazer uma análise aprofundada sobre esta solução para perceber se no futuro devemos ou não continuar a encurtar estes prazos e mudar o regime de estágio. Por fim, espero ainda conseguir a vossa atenção para este último ponto, porque é extraordinariamente importante, na área da violência doméstica. Eu tenho dito, e aqui quero reafirmar, porque não nos podemos mesmo esquecer que as vítimas de violência doméstica são vítimas de criminalidade violenta. A violência doméstica continua a ser um dos crimes mais participados e o Governo está fortemente empenhado em lutar contra este crime. Também nesta área precisa agir. Já tive a oportunidade de falar de algumas das prioridades nesta matéria anteriormente, no maior recurso às declarações para a memória futura, menos suspensões provisórias dos processos, o direito à não revitimização. E também aqui, para a aprovação destas medidas, precisamos do Parlamento. Mas as propostas que hoje aqui aprovamos e apresentamos são claras e esperamos que possam merecer acolhimento no Parlamento. São elas: que a regra inequívoca seja a tomada de declarações para memória futura nos processos por crime de violência doméstica e nos processos com vítimas especialmente vulneráveis, sempre que requerida pelo Ministério Público ou pela vítima. E consigna-se também que as declarações são sempre valoradas, ainda que a vítima se recuse a depor posteriormente. Consagra-se que seja permitida a leitura e a audiência no depoimento validamente prestado em inquérito ou instrução, se tratar de vítima especialmente vulnerável, ainda que a mesma se recuse a depor posteriormente. Uma vez recolhidas as declarações, altera-se o paradigma do depoimento em audiência de julgamento para evitar situações de revitimização. A tomada de declarações em audiência realiza-se apenas se for indispensável à descoberta da verdade e se não puser em causa a saúde física e psíquica da pessoa que deveria prestar depoimento, ao contrário do que atualmente sucede. Por último, regula-se a audição das crianças, acautelando que a tomada de declarações da criança respeita a sua específica condição, em razão da idade, do tipo de crime e garantindo, em qualquer caso, que existem condições adequadas para o efeito. Prevê-se designadamente que o menor possa ser assistido no decurso do ato processual por técnico especialmente habilitado para o seu acompanhamento, que poderá, se adequado, formular perguntas através e sob orientação do juiz. Aprovámos ainda uma autorização de despesa para serviços de teleassistência, o botão de pânico, para as vítimas de violência doméstica para os anos de 26 a 28, no montante total de 7 milhões de euros. Hoje damos passos significativos para executar o programa de governo e assim continuamos a avançar na reforma da Justiça. Passo a passo, assim continuaremos, na certeza que este é o caminho. Muito obrigada.